Oiê, tudo bem com você? Seguindo o nosso curso, hoje é dia de História da Astrologia. A nossa segunda aula do curso de Astrologia Sistêmica e eu sou a Luana Rodrigues, sua professora nessa jornada. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a história da astrologia e o que a gente tem de informação que eu acredito que é bem fragmentada perto do que realmente foi a história da astrologia. O que a gente sabe é que a astrologia antecede o nascimento de Jesus, né? Então é um conhecimento milenar que sugere o livro da Júlia e do Derek Park, o grande livro da astrologia, que nasceu na Mesopotâmia com a civilização caldeu. Os caldeus, pelo que eles contam, eram matemáticos e observadores, e eles foram quem deram os primeiros passos astrológicos, aí, quem deixou, né, os primeiros rastros da origem da astrologia. Os caldeus, eles dividiam o cálculo deles, né, era feito por uma espécie de zodíaco que eles dividiam o céu em 3 partes e observando os movimentos do Sol e da Lua nas principais constelações, eles criaram uma espécie de zodíaco celeste, ou melhor, uma espécie de eclíptica, né? E dentro dessa eclíptica, ou desse protótipo de eclíptica, eles deram o nome de caminho de Anu, que era o caminho que o Sol e a Lua fazia através dessas 12 constelações principais. Na época não se dizia signo, né? Mas se observava as constelações das quais o Sol e a Lua passavam ciclicamente, padronizadamente. Eles também descobriram os 7 planetas visíveis, que eles chamavam de estrelas errantes, e também iniciaram a mitologia com a atribuição das figuras humanas, quer dizer, a atribuição de comportamentos e narrativas a figuras humanas. Uma cultura que é levada para várias outras culturas, né? Nós temos cultura grega, nós temos os orixás, os deuses gregos, os orixás e tantas outras figuras humanas que eram chamadas deuses e que fazem correlação com os planetas no céu. Os caldeus também perceberam, através da colheita, né? Do plantio e da colheita, um padrão e uma ordem que existia nos céus e que fazia com que esse plantio e essa colheita tivesse que respeitar ou tivesse que ser consciente para que frutificasse mais. E logo que eles começaram a perceber essa ordem, esse padrão, eles também começaram a perceber que essa ordem e esse padrão se correlacionava com os movimentos do Sol e da Lua no céu. Também na civilização caldeica, que eu acho que é caldeica que chama, nasceram as primeiras tábuas, né? As efemérides, que eram as tábuas que previam, na verdade, os movimentos celestes nesses signos ou constelações. Então, movimentos celestes que a gente fala, inicialmente era Sol e Lua, e logo depois surge aí a observação também dos 7 planetas visíveis no céu. Até então, Urano, Netuno e Plutão nem passava na consciência desse povo. E a astrologia nessa época também não tinha um foco para destino pessoal, era um foco
a nível de Estado, né? A nível de sociedade. O rei, ele era representante do Estado. Então, quando se fazia mapa do rei, a preocupação era para entender o Estado em si, o destino do Estado, né? Então, era o destino de uma comunidade em questão, já desde os primórdios. No livro do Astrologia, a História da Astrologia para quem tem pressa, o Valdemar Falcão diz que o nascimento da astrologia não importa quando, mas nasceu das necessidades do homem, do atendimento das necessidades básicas desse homem, né, que nascia do plantio e da colheita. E também da necessidade, no livro da Júlia e do Derek, ele comenta sobre uma necessidade de preservar a própria vulnerabilidade diante ao mundo superior e aos fenômenos da natureza, já que essas pessoas, que essa civilização vivia exposta à natureza e aos fenômenos celestes, né? Ela não tinha casa, não existia tantas, como é que eu vou dizer, tantas ferramentas para nos preservar ou nos levar a sobreviver como hoje, né? Não existia mercado, não existia casa, não existia carro, a gente estava à mercê mesmo da natureza para a sobrevivência. Então, o homem passou a ter que ter uma relação com a natureza. E essa relação com a natureza o levou a perceber que essa natureza tinha uma ordem, que ela tinha princípios e que ela tinha um padrão de funcionamento. E ele começou a integrar essa observação, essa percepção na sua interação com a natureza. Eu não sei te explicar, eu não sei te dizer, mas eu acho interessante esse pensamento, já que a gente tem essa relação com a natureza e muito pouco se fala sobre a consciência do homem sobre a própria natureza, né? Se ele fazia essa correlação entre o padrão, a ordem e os princípios da natureza também consigo, ou se ele só fazia essa correlação com o céu e com o divino, né? Essa correlação do céu e com o divino a gente pode ver também no quesito das leis herméticas. Então, o que acontece é que as leis do cosmos, as leis do todo, as leis do divino, elas estão escritas no Kybalion, nas 7 leis herméticas, certo? E essas leis, elas atuam nesses 3 planos, né? No plano físico, mental e alma e espiritual. Então, são essas leis que possibilitam que essas 3 camadas, esses 3 planos da nossa existência possam se correlacionar, certo? As leis sistêmicas, a gente já sabe, são leis de consciência anterior, né? Então, a consciência cósmica ela é um caminho que a gente vem descobrir. E entre esse caminho a gente encontra aí as leis da alma, que são as leis sistêmicas e estão no padrão criação, né? Na natureza do homem, na natureza da humanidade, da comunidade, certo? A gente também vê depois, com o passar do tempo, a gente vai ver a relação entre essas leis sistêmicas e as leis herméticas, e o que é muito interessante é realmente observar o nível de consciência em que elas se encontram. A gente vai se falando com o passar do tempo, certo? As primeiras ferramentas usadas por astrólogos, que na verdade eram astrônomos, eram matemáticos, eram observadores, eram mitológicos, eram filósofos, eram geógrafos e também historiadores. É muito interessante também observar na antiguidade que não existia essa questão de eu sou astrônomo, eu sou astrólogo, eu sou geógrafo, eu sou historiador. Normalmente uma pessoa que fazia, né, cálculo astronômico também lia um mapa
também tinha consciência geográfica e história, etc. e tal. E acho curioso também pensar como esses conhecimentos eles são básicos no nosso dia a dia escolar, né? Então, como a gente perdeu essa consciência de que nós precisamos de todos esses conhecimentos para conseguir absorver mais amplamente a vida, certo? As primeiras ferramentas, então, de cálculo eram os monumentos, né? Então, existiam os zigurates, por exemplo, como Uruk e Ur, pirâmides, né, no Egito, e os zigurates eram da Mesopotâmia, né, desse lado do Egito também, e os monumentos como Stonehenge, que era da Inglaterra. Eram todos, também existia o astrolábio, que foi uma coisa mais para frente, que foram mecanismos e ferramentas utilizadas pelo povo para que fosse possível, né, fazer cálculos astronômicos assertivos e prever eventos, né, a longo prazo, assim como eclipses e tragédias como terremotos, etc. e tal, certo? O início da astrologia ela se dá com um zodíaco primordial, vamos dizer assim, né? Esse zodíaco ele se dividia entre o zodíaco dos signos, que na época não era chamada como signo, nem como constelação, mas era uma maneira de dividir os planetas no céu. E essa maneira ela falava sobre a divisão que acontecia no movimento dessas constelações a cada 2 horas no horizonte. Então, se percebia que no horizonte, a cada 2 horas, nascia uma constelação. E começou-se também a perceber e calcular esse tamanho de divisão desses signos, que foi se dando por 30 graus, né? Já que eram 12 e no círculo completo 360. Eu tô meio que enrolando a língua, tá, gente? Desculpa isso, eu não vou parar a aula e voltar por causa disso. É cansaço, tá? Mas seguimos aí. Então, a gente tinha essa divisão do círculo em 30 graus, totalizando 12 constelações de 30 graus cada um, e quer dizer, totalizando não, tendo 12 divisões de 30 graus, totalizando em 360 graus o zodíaco celeste. Já as casas também eram uma maneira de divisão dos planetas, né? Mas elas tinham a ver com a inclinação do oriental no horizonte. E aí também eram divididas em 12. Mas naquela época era bem rústico, vamos dizer assim, né? Então a casa 1 falava só sobre vida, a 2 falava se a pessoa ia ser pobre ou rica, e a gente tem que pensar aqui também que nessa época não existia destino pessoal. Então falava sobre pobreza e riqueza do Estado. A casa 3 falava-se ali sobre irmãos, a 4 sobre os pais, a 5 sobre os filhos, a casa 6 sobre doença ou saúde desse rei, né, ou desse estado, e a casa 7 sobre os parceiros e cônjuges, a 8 falava-se sobre morte, a 9 filosofia, a casa 10 sobre honrarias, a casa 11 era sobre amizades e a 12 era sobre inimizades. É muito importante a gente saber esse começo, porque é um padrão que se repete até hoje, né? Então a gente sabe que até no nosso inconsciente essas referências estão marcadas, né? Então muita gente, por exemplo, tem muito medo da casa 12, né? Tem medo, inclusive, porque é uma inimizade oculta, é um lugar que te pega nas costas, é antes do ascendente, é antes da vida, né?
Então, é um inimigo que ameaça a vida. E aí é muito importante a gente saber sobre esses pontos, assim, bem antigos, para a gente saber também como a gente traz a significação e precisa ressignificar também o posicionamento desses planetas e signos e casas dentro de um mapa, certo? Na Grécia, a astrologia chegou com o Beroso, né? Ele era um astrólogo, ele chegou por ali no ano de 250 a.C. e logo ele criou uma escola na Ilha de Kos, chamada uma escola na Ilha de Kos, onde ele dava curso de astrologia. Na Grécia também foram aprimoradas as efemérides e nós tivemos aí alguns nomes e algumas mudanças na formalidade e na complexidade da astrologia. A Grécia, por conta da sua cultura, né, por conta da sua arquitetura e arte, né, e por conta da sua língua, trouxe muito mais formalidade e complexidade para a astrologia. Lá na Grécia, Aristóteles falou sobre os 4 elementos e lá também se deu início à astrologia no campo de medicina, né, que teve uma evolução também muito grande e existiam inclusive médicos que não existia uma época em que os médicos não eram bem quistos se não fossem astrólogos. Então, buscava-se sempre um médico com conhecimento astrológico, porque os humores, né, os temperamentos foram base para essa medicina e ainda são base para essa medicina, são base encontradas nas medicinas, desde as tradicionais às medicinas integrativas, né, como floral, como aromaterapia, como acupuntura, como homeopatia, antroposofia, etc. E tal. Hiparco trouxe a consciência do movimento de nutação, que nos mostrou a precessão dos equinócios e deu origem, né, ou consciência às eras astrológicas, que são diferentes, né, do cálculo dos signos e dos planetas, da leitura do mapa astral. As eras têm duração aí de 2.160 anos, fazem movimento horário, né? Então, no caso, a gente está fazendo uma transição de era de peixe para a era de aquário. E estima-se aí que essa transição dura mais ou menos uns 600 anos. É interessante observar que no início da era de peixes, aconteceu uma transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é dita de 400 anos, e a era de peixe se iniciou com o nascimento de Jesus. Então, eu acredito que a gente tem essa referência aí de 400 a 600 anos de transição para a era, que a gente está em transição. Eu, na minha concepção astrológica, ainda acho que estamos em transição, que não estamos ainda na era de aquário. Na Grécia também nasceu Tetrabiblos, que foi um livro onde Ptolomeu colocou aí a astrologia com a formalidade e a complexidade que se sustenta até hoje, até os dias de hoje, e ele trouxe várias informações extras, como o movimento celeste dos epiciclos, né? Ele também trouxe informação sobre a órbita de cada planeta, também trouxe informação sobre os movimentos retrógrados, entre outros assuntos que eu coloquei para vocês na apostila. Na época, na Grécia em si, houve uma primeira leitura de horóscopos, e essa leitura de horóscopos se dizia horóscopo, mas era
uma leitura que vinha a partir do ascendente, então iniciava-se aí essa consciência de divisão do zodíaco a partir do momento de nascimento, foi datado em 70 a.C., e também começava a astrologia na leitura no sentido de destino pessoal, certo? A Grécia teve também aí invasão dos bárbaros, né? E dos romanos que estavam tentando tomar posse, arrancando toda a cultura das civilizações. Eles tentaram fazer isso com a Grécia, mas não conseguiram, e aí nasceu a cultura greco-romana, né? Logo antes da ascensão de Roma ao poder. Eu vou falar de Copérnico também um pouco mais para frente, porque ele foi o início do racionalismo e a queda da Idade Média, que tem a ver com a igreja também. Então vamos entrar agora um pouquinho antes disso, vamos dar prosseguimento sobre destino, que é uma coisa muito importante no nosso trabalho, né? Destino antigamente era visto como um poder superior, então assim, o mapa astral tinha uma magia que levava o ser humano a se impressionar e a também ficar com medo, que eu acredito que foi sendo cultivado até os tempos atuais, né? De viver tragédias, de ter um destino desafiante, de ter limitações e imposições de questões muito difíceis de serem vividas, como morte, perda, crise, pobreza, e etc. Nesse caso, o poder acabava superior, né? Era algo que o homem tinha que se curvar. Então ele tomava consciência do próprio destino, se sentia refém desse destino, desse poder superior, como se ele não tivesse escolha, não tivesse saída, não tivesse possibilidades à frente. Não vou dizer para você que destino é uma coisa que mudou muito de lá para cá. A gente sabe que nós começamos a tomar consciência sobre o nosso inconsciente, sobre os nossos emaranhamentos, nossos vínculos, como se desenrola uma repetição de padrão, e a gente ganhou muitas ferramentas para desamarrar alguns nós. Mas destino é destino. Se não fosse destino, nós não teríamos o nosso mapa, apontando um caminho, apontando uma estrutura e uma limitação. Então, é também um aprendizado para todos nós, nos curvar ao fato de que sim, existe um mundo superior, um mundo que tem mais consciência, mais amplitude de visão e que olha para o todo e não para o indivíduo, certo? A mitologia, como eu falei para vocês um pouco antes, é um conhecimento exercido em várias culturas. E é um conhecimento que nasceu dessa necessidade de aproximar esses fenômenos celestes, esses fenômenos que aconteciam na natureza também, da humanidade, né? E das possibilidades de sobrevivência diante a essa relação. Então, nascia da necessidade de criar deuses em figuras humanas, dando nome a essas forças, a esses fenômenos, que até então fugiam do controle da compreensão lógica mesmo.
e levavam o homem para se atentar também às motivações ocultas nos comportamentos e a perceber de maneira sutil as repetições de padrões e de ciclos. E isso vai, lógico, sendo desenvolvido com o tempo. Não é essa mitologia que nós temos atualmente, ela foi desenvolvida no decorrer do tempo. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é sobre uma função mitológica mesmo. Mas não quer dizer que naquela época essa função já era tão clara assim, certo? Lógico que existiu tempos em que só o fato de correlacionar um planeta com um deus já era uma ação mitológica. Na Grécia, você vê deuses espalhados em esculturas, na arte, na arquitetura o tempo todo, né? Ali na cultura dos orixás, também existe correlação e correspondência com a astrologia, assim como também os deuses do Egito e por aí vai, certo? A astrologia foi um ponto muito importante na era de peixes, com o nascimento do cristianismo. Por isso é muito importante estudar a origem do cristianismo, a história da igreja, até porque a astrologia ficou nas mãos da igreja por bastante tempo. Então, muito da cultura da igreja, dos ritos da igreja, dos símbolos da igreja, né, da Bíblia, tem ali correspondência com o conhecimento astrológico e nos traz muita informação sobre padrões de comportamento que ainda hoje a gente repete, que ainda hoje a gente percebe. Por exemplo, não sei se vocês já estudaram os 7 sacramentos e os 7 pecados, eu até coloquei um pouquinho da informação na apostila de vocês, mas ele faz correspondência com os 7 planetas visíveis no céu. Os 3 reis magos, por que 3 e por que no nascimento de Jesus? A trindade divina, ela é a maneira com a qual a mente cria na leitura do Caibalion. Então, a gente entende que a criação mental, ela só é possível através do 3, do número 3, que é a inserção do espírito na alma e da alma e do espírito no corpo. Então, esses 3 reis magos, chegando no nascimento de Jesus, eles também contam sobre a lei da criação, né? Sobre como nós criamos, na verdade. É uma narrativa também sobre a criação. O cristianismo, ele deu início a uma briga, um conflito muito grande dos judeus com os cristãos, né? O cristianismo nasceu do povo, nasceu, na verdade, com a cultura judaica e foi para o povo, né? Com o tempo, os judeus compreenderam que o evangelho era do povo e o povo começou a testemunhar por aí, né? Esse evangelho e a propagar esse evangelho para o mundo. Então, o cristianismo ganhou espaço e substituiu uma cultura politeísta, onde a existência de vários deuses era muito comum. Com Alexandre o Grande, que preparou a chegada de Jesus, iniciou essa cultura unificada, onde a gente buscava um único representante de Deus, né? Esse Messias, essa espera por Messias. O cristianismo também foi uma época de muita perseguição, onde inclusive houve perseguição aos astrólogos, aos cristãos e aos judeus.
houve muitas barbáries, muitas mortes, muitos documentos queimados, igrejas destruídas, cristãos sendo censurados, mortos, presos, etc. E judeus também. E a igreja nessa época, ela era voltada ainda para um lugar de povo, certo? Porém, depois de Constantino, que foi quem libertou, né, os cristãos para viver a sua fé, a igreja e o Estado se unificaram e a igreja começou um processo de relação com o Estado. E essa relação com o Estado trouxe à tona uma concepção de poder, de controle, de monopolização do conhecimento. Então, o povo miserável começa a ser marginalizado, excluído, começa a ser fragilizado por falta de conhecimento, por ter acesso a conhecimento fragmentado ou mesmo programado por pela igreja, pelo Estado. E a gente tem aí a Era de Peixes, onde o ser humano começa, né, a grande massa começa um processo de adorar, contemplar a igreja, mas ser dominado por ela, né, ter uma fé cega, ter pouca sede também por conhecimento e nem imaginar, talvez, ou ser completamente alienado sobre o que adora, sobre o que contempla, sobre o que está por trás da pregação, dos símbolos, das imagens, dos ritos que vivencia, né? O calendário por si só tem datas muito específicas que são correlacionadas à astronomia e à astrologia e que o povo não faz ideia, né? Então, ainda hoje a gente segue um calendário com datas e rituais que muitos de nós nem faz ideia do porquê, da história, do que tem ali como motivação principal. E isso é uma cultura que ainda hoje existe na nossa sociedade. A gente ainda hoje adora e contempla aquilo que a gente não conhece, não sabe. Então o povo segue aí ignorante das informações, né, inconsciente sobre si mesmo, sobre os códigos reais divinos, sobre essa relação com Deus. Existe um distanciamento dessa relação. Existe uma busca muito grande por salvação do povo em relação a esse Deus que está lá longe, né, e que também foi para esse povo uma esperança, um culto de esperança. Com o poder romano acontecendo e a igreja tomando forma junto ao Estado, os padres, né, e a igreja começou a olhar para a astrologia como um lugar interessante a nível filosófico, a nível astronômico, e se interessou por trazer ela para dentro e retirá-la das associações que até então eram consideradas pagãs, porque a astrologia não ficava nem a nível de arte, nem a nível de ciência. Então a igreja quis dar essa estrutura, essa formalidade para a astrologia na Idade Média. E quem iniciou esse processo foi o Santo Alberto Magno. E logo depois o seu aluno, São Tomás Aquino, manteve essa chama. Nessa época, na Idade Média, em que a astrologia entrou para a igreja como aliada,
nasceu, por exemplo, o que a gente estava falando sobre os sacramentos e os 7 pecados e a correspondência com os 7 planetas. Até então, nós tínhamos uma ideia de que o céu a Terra era o centro do universo e nós tínhamos só 7 planetas visíveis no céu. Então, criou-se essa estrutura dos sacramentos em cima dessa consciência, certo? E aí também a igreja levou a astrologia para a disciplina acadêmica. A astrologia passou a ser um conhecimento dado em faculdades, em espaços sérios, e começou a ter desafios para, como todas as outras faculdades, desafios para ser habilitada, né? Então, era difícil você conseguir entrar na faculdade de astrologia e também era difícil você conseguir sair da faculdade. E você que estudava astrologia era muito bem considerado na sociedade naquela época, certo? Um pouco depois, chegou o tempo, né, do racionalismo, que foi mais ou menos em meado de 1781, quando Urano veio à consciência. Então, nós tivemos aí, ao mesmo tempo em que Urano chega à consciência, a teoria do heliocentrismo, onde o Sol passa a ser conscientemente considerado o centro do universo. Também aconteceu o início do racionalismo, que foi uma fase onde a razão começava a ser primordial, e com isso iniciou uma queda do místico, do esotérico. Então, tudo aquilo que não tinha uma metodologia científica, que não poderia ser comprovado cientificamente, que não tinha uma explicação lógica, passou a ser excluído da sociedade naquela época. E isso iniciou com Copérnico, a teoria do heliocentrismo. Copérnico veio com essa teoria bem quase no leito de morte, porque ele tinha sido muito censurado pela igreja, que sabia disso, assim como outras culturas também sabiam, e como eu disse para vocês, não era interessante que o povo soubesse de tudo. Quando Copérnico decidiu lançar essa teoria ao povo, às pessoas, que quebraria a estrutura astrológica que existia na igreja, ele fez isso no seu leito de morte para que não houvesse perseguição a ele, como houve também ao Galileu Galilei, que deu continuidade a essa conclusão. E daí em diante, a astronomia passou a se separar da astrologia e a astronomia passou a ser cultuada e também investida na sociedade como uma ciência muito séria, importante, que precisava avançar. E a astrologia caiu para uma ciência chamada ciência, como era o nome que as pessoas chamavam, gente? A ciência... eu esqueci. Mas na ciência a galera fala isso, é uma subciência, não lembro, é uma pseudociência, né? Caiu para uma condenação, uma descredibilização, e ficou na mão de pessoas nobres, e para o povo ficou descredibilizado como algo bem superficial, né? Então, nessa época, a astrologia passou a ser guardada pelos maçons e a ser usada, inclusive, por
astrônomos e cientistas e outros de maneira oculta ou nos bastidores. Com a Revolução Francesa, houve também a necessidade de separar a Igreja e o Estado. E essa revolução foi interessante porque ela nasceu da iniciativa da comunidade numa época em que Urano estava sendo reconhecido ou trazido à consciência da população. E a comunidade, o fato da separação entre a igreja e o Estado, a exaltação da razão, né, e a eliminação de conteúdos místicos e esotéricos, é bem a representação do que esse planeta traz para a gente, né? Então é bem interessante ver como em cada nascimento de um planeta ou cada consciência de um planeta transpessoal, a gente consegue ver como ele se linkou aos contextos que aconteciam e como essa atribuição foi feita. A astrologia ficou lá, guardada por bastante tempo, e ela ressurgiu quando nasceu a teosofia, né? Então os maçons começaram também a trazer almanaques e Freud e Jung começaram a trazer uma visão psicanalítica das mandalas, dos sonhos e da análise simbólica. A proposta desde o renascimento da astrologia era de observar o comportamento humano e também manter a cientificidade, que era descobrir e detectar, prever esses eventos a longo prazo, eventos mundiais, enfim. A comunicação nessa época foi muito propagadora da astrologia. Chateaubriand, no Brasil, divulgou a astrologia através da TV, da rádio, nasceu o Almanaque do Pensamento, e era feito também um horóscopo nos jornais. É interessante que meu pai já foi jornalista, né? E ele me conta que na época que ele escrevia jornais, ele não sabia nada de astrologia, ele tinha que escrever horóscopos. Então é interessante como também se mantinha um comportamento em relação ao povo de descrédito, de querer mantê-lo alienado, de querer mantê-lo ignorante diante ao conhecimento em si. Aí a astrologia nessa época ainda estava condenada, ainda estava popular, descredibilizada ou usada em segredo na sua profundidade pelos nobres, certo? Nos tempos atuais, né, de lá para cá também, nasceram os astrólogos humanistas, como Dan Dyer, Liz Green e outros, né? Aqui a gente teve uma grande influência da Emma Costetti, de Macheville, que foi professora da Cláudia Lisboa, e da qual eu trago bastante conhecimento aqui para dentro da constelação e da astrologia junto. O livro dela, Luz e Sombra, foi para mim de grande valia, principalmente na compreensão da consciência, de até onde a astrologia já tinha sido trabalhada por ela, já tinha sido compreendida por ela, sobre os processos de consciência inconsciente, e foi muito interessante o livro dela. De qualquer maneira, quem tiver interesse também, esse livro está aí no link da apostila. Nos tempos atuais, a gente percebe que os ciclos se repetem. A astrologia segue ainda vivendo suas dualidades e divisões, pessoas brigando entre a astrologia contemporânea, a astrologia científica tradicional.
astrologia evolutiva, as pessoas criam vários nomes, várias abordagens, várias vertentes, e ela segue aí nessas divisões, essas brigas, essas dualidades. Também temos ainda classes, né? Percebemos que nós ainda vivemos em um lugar onde existe pessoas que têm mais acesso ao conhecimento e pessoas que têm menos acesso ao conhecimento, pessoas que são dominadas pelas pessoas que têm conhecimento. Então a gente mantém ainda um padrão cíclico de roupinha diferente. A astrologia ainda sofre descrédito, ainda está em grande parte sendo usada nos bastidores. Nós astrólogos ainda temos travas para trazer a astrologia para o mundo, para falar sobre isso, para propagar isso. Ainda existe crenças em nós de que esse conhecimento ou pode ser perigoso, ou ele pode ser também para pessoas que não vão saber usá-los. Nós temos essa percepção também de que isso é para uma classe, um tipo de gente, um nível de consciência. A gente ainda tem uma grande população inconsciente de si mesma, inconsciente de como funciona o desenvolvimento humano, a mente, o espírito e o corpo. E nós ainda nos sentimos vulneráveis a forças superiores, certo? Mas nós estamos numa fase, numa era, numa entrada de era, que é a era de Aquário, onde voltamos para o lance de trazer o racional para o foco, né? Desde que Urano entrou em Áries, na minha percepção, nós estamos vivendo aí uma grande mudança a nível mental, com a entrada da tecnologia, com isolamento, com distanciamento social, na verdade. Lidando com essa diferença de classe, com uma busca por humanidade, com maior consciência e clareza das coisas, com uma busca racional para a explicação de todos os tipos de coisas, com uma certa desconfiança e um certo descrédito em relação ao místico, ao esotérico, ao religioso também. Então, temos aí, né? Também um novo ciclo de ressignificação em relação à igreja, em relação a Deus, em relação à família, né? Eu vejo que Aquário é do Jurássico ao contemporâneo, e como a gente estava muito, talvez, contemporâneo, eu percebo que existe essa necessidade de resgatar a ordem, resgatar um lugar primordial, que é a relação com a família, a criação da família, a base, a fortificação da família, para que exista um mental fortalecido, e por aí vai, certo? Eu quero dizer para você que é astrólogo, está estudando comigo, ou que é estudante de astrologia e quer se tornar astrólogo, que você trabalha com destinos. Então, se você tem algum desafio em relação a destino, é importante que você comece a resolver essa questão, porque você trabalha com destinos em todos os níveis, destinos pessoais, destinos sistêmicos, destinos cósmicos, e você precisa saber lidar com o destino sem se apegar à consciência pessoal, sem se apegar à consciência sistêmica, e com um olhar amplo de como acolher e reverenciar esses destinos. Porque esse é o primeiro caminho para a gente poder ter uma abertura e até uma transmutação dentro de um atendimento de astrologia sistêmica. A astrologia é diferente de mapa astral, né? A astrologia é um conhecimento amplo, é um conhecimento que permite, possibilita, né, essa conexão nossa com a nossa natureza, com a humanidade da qual nós fazemos parte e também com o divino em nós. Assim como possibilita a conexão entre todos nós, como uma rede, uma grande teia
que começa a se compreender como parte de tudo, que começa a compreender que tem uma responsabilidade diante a tudo isso e que precisa atuar de maneira ativa dentro da sua função no aqui e no agora. Mapa astral é um destino pessoal, mas ele não é só um destino pessoal. O mapa astral é um instante do tempo, então ele representa aquilo que você transmite, né? Esse instante do tempo que é transmitido através de você. E esse instante do tempo é uma representação energética, vibracional, que tem todo um conjunto de uma história, de uma bagagem que já trouxe, e tem todo um conjunto de uma bagagem que virá e que atualiza esse ser, esse indivíduo, da sua função no tempo, da sua função na história, né? Então isso é muito importante a gente conhecer também, conhecer como vai se desenvolver essa função diante ao tempo desse ser, né? Então, como ele vai se desenvolver, como ele vai se estruturar, como ele vai absorver as informações dessa bagagem, dessa história, como ele vai integrar o que for necessário dessa história, como ele vai atualizar o que for necessário dessa história também. Esse é o nosso papel como astrólogo, né? O mapa astral em si, ele vai mostrar para a gente o que está buscando completude, ou seja, o que está separado, né, dentro dessa história, desse tempo, o que está buscando, o que está separado, o que está dividido, o que está desintegrado, o que está inconsciente. E ele nos mostra também como um guia, como completar isso que é necessário ser completo, né? E quando completar, quais os ciclos e como são esses ciclos, porque não é uma completude que acontece e acaba, né? Então a gente é ciclicamente chamado e convidado para integrar cada vez mais consciência e também para atualizar maneiras de comportar, de experienciar aquilo que já está na história, aquilo que já aconteceu. Então, quando eu volto com vocês lá nos tempos atuais e digo para vocês, olha, a história está se repetindo com as mesmas roupinhas, é porque a vida é isso, ela se repete. A diferença é que as roupinhas mudam, a maneira que a gente experiencia essas repetições mudam, os comportamentos são atualizados, os recursos para lidar com isso são atualizados. E é essa a nossa função, né? Favorecer as pessoas a vivenciarem essas experiências, favorecer as pessoas a vivenciarem a vida com maior consciência, com mais recursos, com mais ferramentas, com mais possibilidades para evoluir, né? Não só para si, mas para a humanidade, para a natureza e para o cosmos. E por hoje é só. Eu agradeço muito. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu peço desculpas pelas gafes e às vezes estar ofegante, falando muito rápido, sem respirar, mas eu estou bem ansiosa com essas aulas e talvez eu por ser muito apressada, talvez eu não tenha ido no melhor ritmo, mas a gente vai melhorando isso e logo mais eu tenho certeza que vai ser bacana. Outra coisa, 53 minutos de aula. Então essa aula não teve como ser menor, tá? Eu sinto muito. Obrigada.